Mas eu não sei o que vem por aí, de verdade, assim, eu tô deixando um pouquinho… Porque como tem muita transformação acontecendo na minha vida também, eu tô deixando o tempo um pouco me guiar, assim. Tô tentando respeitar o tempo pra ele… Quase aquele lugar do tipo… Se eu tiver paciência, o tempo resolve. Se eu não tiver, é o que vou ter que resolver. Entendi. Então eu tô meio assim… Bom, gente, bem-vindos ao Divã de CNPJ, segunda parte com o Martini. O foda foi que a gente estava conversando na primeira etapa dessa conversa, e eu cheguei pro Martini e falei assim, deu 1 hora, tem um monte… Ele começou a falar agora sobre comunicação, como ele trata a comunicação. O primeiro episódio foi uma brisa deliciosa, fazia tanto tempo que eu não conversava assim sobre essência. Você fala muito sobre a essência das coisas, e eu acho que o primeiro papo foi essencial no sentido de a gente discutir coisas que são dadas como verdadeiras, mas que no final das contas a gente chegou à conclusão de que elas precisam ser pactuadas antes da gente falar sobre elas. Então esse primeiro papo foi, a gente distribuiu uns grandes conceitos assim, que são importantes no campo da comunicação, uma brisa deliciosa. E essa segunda parte, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre Cubo, Flag, sobre você como criativo, como comunicador, da onde que vem as suas referências, onde que você se nutre. A gente estava terminando a primeira parte, você falando um pouco sobre como essas diversas empresas que você… Eu não vou falar incubou, posso falar? Não é uma boa palavra. Não é. Acho que são simbióticas, agregou, né? Você trouxe para dentro de si, não era uma incubadora, mas você trouxe para dentro da estrutura Flag, que é o grande guarda-chuva, interpretando muito antes do mercado o espírito do tempo, né? Que coisas que talvez não fossem tão sincronizadas com o espírito do tempo, mas que depois de alguns anos de trabalho elas estavam no lugar certo na hora certa. Hoje o seu grande trampo é encontrar essas empresas. Você é um scout, você é um batedor, você vai olhar para quem está fazendo coisas interessantes agora. Você é um olheiro, vamos chamar assim, hoje ou não? Quem que faz esse trabalho hoje dentro da Flag? De olhar, de fazer a primeira conversa com um empreendedor que está começando algo novo e que ele pode ser absorvido, não, mas ele pode entrar dentro desse ecossistema que representa a Flag. Todos os sócios fazem isso um pouco, assim. A gente não tem uma área específica para fazer isso, mas sim, parte do meu trabalho é esse também, né? Então, existe o que eu fiz, né? Minha carreira, ela combina esse espaço de tecnologia, de design, mas de negócios, né? Empreendedorismo. Eu acho que o que eu fiz por muito tempo foi aprender a fazer e levantar um negócio, de fato. E a indústria criativa brasileira tem uma carência da infraestrutura de como gerir um negócio. A gente tem pessoas muito criativas, a gente tem dentro dessa criativa alguns dos principais talentos do mundo, só que para esses talentos transcenderem, eles de alguma forma eles começam a ir trabalhar ou operar em estruturas que elas são gringas, que são as estruturas que sabem extrair valor desses talentos. Ele não consegue… a gente não tem conhecimento aqui para potencializar esses talentos aqui no Brasil. E como a minha experiência também teve de trabalhar com esses grupos internacionais, vender empresa que tinha que depois operar de forma que, como uma empresa de capital aberto, enfim, eu aprendi muito sobre a infraestrutura de potencializar valor criativo. E no momento que eu percebi isso, eu entendi que o meu trabalho não seria eu ali tocar o meu próprio negócio como criativo, mas criar uma infraestrutura para potencializar esses talentos criativos que a gente tinha aqui. Então foi esse lugar que eu comecei a sentir em algum momento. Tanto que chegou no momento que a gente comprou a empresa de volta dos gringos que a gente tinha vendido para vamos fazer isso aqui nosso, aqui no Brasil, porque olha o Brasil, cara, olha a gente. Se a gente tem infraestrutura, que é uma coisa que não tem no mercado, mas se a gente construir uma infraestrutura aqui no Brasil, a gente pode sim potencializar o valor de todas essas pessoas. E aí sim também isso cria uma estrutura mais sustentável de reinvestir também riqueza no próprio talento criativo brasileiro, porque quando são empresas de fora que tem isso, o resultado dessas coisas vai para fora, né? Então a gente deixando o resultado aqui, se reinveste aqui também. Essa relação foi turbulenta, Martini? Ela foi dolorosa? Eu tive já uma relação de aquisição que foi uma tragédia para mim. Não, para mim foi uma delícia. Foi uma delícia? Toda a relação foi boa, inclusive a recompra? Tudo. Não, eu acho que assim,
eu acho que aí também entra um pouco da minha personalidade, talvez também, né? Tipo, eu fui muito, talvez agressivo tenha sido a palavra, por uma parte da minha vida, assim. Na outra parte, eu comecei a aprender mais, a articular tudo e aproveitar melhor os espaços que eu tava e entender que eu tava num processo de desenvolvimento também. Comecei a me abrir de alguma forma. Acho que algumas buscas que eu fui fazendo, alguns processos que eu fui fazendo ao longo do meu crescimento me ajudaram a me abrir mesmo. Quais né? foram esses processos? Acho que tem a relação um pouco com arte, a relação com espiritualidade, a relação com outros espaços que estavam fora do meu dia a dia, que era profissional. Acho que eu tinha uma intenção profissional, acho que uma busca muito, até para construir o meu espaço, para construir a minha estabilidade. Eu já tive uma filha muito cedo também, então isso sempre foi uma questão para mim, do tipo assim, cara, preciso construir uma forma de sustentar essa família que eu construí muito cedo também. Vem de um lugar de bastante privilégio, mas não é um lugar de abundância também. Então, assim, sempre fui atrás de, tipo assim, cara, sei que o futuro também tem a minha própria família. Então, assim, eu preciso construir um espaço onde a gente vai viver com mais conforto, todo mundo no futuro também. Então, isso me deu um foco na velocidade que também fazia isso com o meu olhar. Né? Uhum. Chegou um momento que eu comecei a sentir que eu já estava num espaço e comecei a me abrir um pouco mais. Comecei a sentir assim, parece que deu certo. Eu não preciso também ficar aqui o dia a dia, virar essas 3, 4 noites por semana. Hoje você trabalha quantas horas por dia? Cara, E se você tivesse que Hoje meu trabalho ele é muito solto, assim, ele é muito orgânico. Eu não Mas se tenho você fosse consolidar em número de horas, um chute. Eu não acho chique trabalhar muito, tá? Só tô falando, perguntando por curiosidade mesmo. Cara, é difícil de pensar, assim, sabe? Mas sua agenda começa a que horas? 3, umas 4 horas por dia, talvez. Se eu for juntar tudo com a dispersão toda e tal. Mas eu começo cedo, mas aí tem mais as minhas práticas, né? Tipo assim, do meu corpo, da minha mente, antes de começar a trabalhar, enfim. Que horas você acorda? Eu acordo entre 6h30 e 7 da manhã. E aí, de manhã, você cuida de si? De mim, é. E aí você começa a trabalhar depois do almoço? Não. Tipo, entre 9 e 10, né? E aí você trabalha 3, 4 horas. Bem concentradas, bem trabalhadas. Hoje é mais fluido o meu trabalho mesmo, né? Porque como eu não tô numa operação do dia a dia, então assim, eu não tenho um compromisso da agenda de um cliente, por exemplo, né? Meu cliente são as minhas próprias organizações. Então assim, com quem eu me relaciono no dia a dia são as pessoas que eu suporto. Então assim, existe uma governança de todas essas empresas que estão dentro da Flag, que tem governanças estratégicas que eu faço junto com eles. Então, de tempos em tempos eu encontro com essas pessoas para olhar para o que está acontecendo, para a gente olhar para o futuro. Então, faço as revisões estratégicas com todo mundo, que é meu trabalho com essas organizações, acompanhar essa governança, desenvolver essas lideranças, enfim, suportar no que eles precisam. Tá ali com todo mundo para suportar no que precisa. O problema não chega até mais você? Não, sempre tem, claro. Mas se tem um problema de verdade, chega, né? Mas hoje, como as pessoas também já estão muito mais maduras, é uma turma que cresceu junto, né, Facundo? Então, assim, tá todo mundo crescendo e amadurecendo ao mesmo tempo. E a gente criou uma infraestrutura para suportar também, não sou só eu suportando, né? O que eu fiz, de fato, eu fiz a Flag de um jeito muito distribuído. Então, a Flag hoje não tem uma estrutura financeira. Minha área financeira é uma empresa também. Que presta serviço para as outras. Que pode. Elas têm opção de trabalhar com a área que eu criei, mas elas não. Se elas quiserem contratar outras, elas podem. Tem uma área de desenvolvimento humano, de RH, de recrutamento, que é a mesma coisa. Eles podem trabalhar com essa empresa. Mas, enfim, ali na financeira também tem jurídica, né? Então, jurídico, financeiro, desenvolvimento humano, tem os espaços também. Eu criei esse lugar que eles podem... E cada empresa, ela precisa ser sustentável financeiramente? Toda empresa precisa ser uma empresa. Então, assim, essa área financeira, na verdade, tem um sócio, tem um CEO, tem... Enfim, ele é um negócio. E ela presta serviço para fora do grupo? Para outras empresas, eles fazem o que eles quiserem para tornar o negócio deles sustentáveis, né? Então, o que acontece, como a gente criou essa estrutura distribuída, não vem mais a Flag todo o desafio, porque a estrutura está distribuída, está se suportando, né? Então, ela está suportando, ela está ficando... A estrutura, o que a gente pensou na Flag era assim, para a gente conseguir construir esse negócio em escala e suportar muito mais, e a gente pensava não em empresas, mas em pessoas... Porque quando a gente está olhando pela estrutura da fragmentação que o mundo vai, o último ponto são as pessoas mesmo. Sim, né? O nível mais
elegante da fragmentação na sociedade que a gente vive são as pessoas ali gerando Sim. valor e elas se sustentando. Então a gente sempre olhou que as empresas são espaços temporais, mas a gente está trabalhando com todas essas pessoas que estão dentro do ecossistema. Hoje essa pessoa está aqui, amanhã ela vai estar num outro negócio, amanhã ela vai inventar outra coisa. Então a gente tenta criar uma estrutura de suporte para essas pessoas que a gente tem. Só que o jeito que a gente pensou, como multiplicar essa possibilidade era, ao invés da gente ser a coisa, a gente deveria ser nada. A Flag deveria não existir. Eu não deveria estar presente, eu deveria estar oni. Então, o único jeito de ser oni é não estando. Estando é limite físico, né? Então, a Flag desapareceu. A Flag não tem ninguém. A Flag tem eu, Matheus, a Lu, mais 3 pessoas suportando, e a Bárbara, mais 3 pessoas suportando, e acabou. Toda a nossa estrutura está distribuída. O que era estruturas duras que a gente tinha cuidado dos espaços, prédios, tinha cuidado da área financeira, jurídica, para fazer diligence de coisas, tinha cuidado de RH, de todo mundo. Tudo isso é empresa independente, são negócios independentes, que tem sócio e tal. Então, com isso, a gente não está mais, né? E esse é o único jeito, na minha perspectiva, da gente conseguir chegar numa sustentabilidade de fato. Então a gente começa a tentar, claro que são tecnologias mais sutis, né? Meu trabalho é criar esse campo energético que, né, atrai essas pessoas que têm uma vibração meio parecida. Então eu fico trabalhando muito no campo, eu não fico tanto no scouting, fico trabalhando no campo, porque se eu trabalhar bem no campo, vai aproximar quem faz parte. O que você chama de campo é cultura? É cultura, é expressão, é tipo um campo. Eu acho que a Flag é esse campo energético. Então, assim, eu não tô lá na rua vendo. Que é muito interessante. As pessoas se aproximam, quem tem a ver, que eu acho o lugar mais sustentável também. E é engraçado porque quando você fala de Flag, especialmente aqui no nosso território, né? Óbvio que não é verdade quando você fala de grande, claro, né, do grande território, mas no pequeno território, na bolha, a Flag ela tem uma personalidade que é repulsiva e atraente ao mesmo tempo. Ninguém fala de Flag como você, sem fazer um julgamento. Eu não sei se você tem noção disso, mas todo mundo fala de Flag quando você ouve de Flag de uma maneira que atrai e repele ela, e nesse sentido ela vibra. Porque a vibração é isso, mais né? Ou menos, atração. Se não tiver a sombra, não existe luz. Né? Exatamente, coisa, né? Mas é uma coisa que ninguém passa incólume quando você fala de Flag numa mesa de reunião. Se você comenta uma ação que veio pela Flag, a Flag em si é uma marca, mas ao mesmo tempo ela não é uma marca, ela é uma antimarca. É muito estranho, ela tem um lugar de sombra que na verdade é luz também, né? Ou a ausência dela. É o livro que eu te dei. Exatamente, é sobre isso. Agora eu entendi tudo. Isso, agora eu entendi. De onde veio o Flag? Você se lembra? Na verdade era isso, sobre as bandeiras que a gente quer levantar, sobre as bandeiras que a gente levanta. Quando a mesa tá levantando essa bandeira do trabalho de outro jeito, quando a Soco tá levantando a bandeira sobre que não pode ser tóxico, quando a Marcela tá levantando a bandeira sobre, cara, tem que ser feliz, o feminino, é sobre as bandeiras que a gente quer levantar no final. Então foi meio isso, assim, criar um lugar que a gente se unia por essas bandeiras, assim. Essa foi um pouco da ideia, assim, original, assim. Ela foi sempre... Enfim, era isso, assim, era as bandeiras, assim. Ô Martini, e quando você fala, hoje em dia você tem bastante tempo para cuidar de si, como você estava dizendo, e eu acho... Bastante tempo, eu acho. Né? Porque você tem família também, isso deve comprometer uma parte da tua energia. Mas eu imagino que você seja um cara que leia, que veja filme, série, ouça música, se instrua. Onde você vai? O que você usa para se alimentar? Você assina newsletter? Você viaja o tempo que você puder viajar? Você vai para fora? Onde que você vai? Primeiro, eu quero saber quais são as suas fontes. Pra você compartilhar aqui um pouco com a gente onde que você vai. Fontes mais lentas e fontes mais rápidas. Eu sei que você deve ler pra caralho. Mas quais são as suas fontes mais imediatas? Os sites que você consulta? Se tem alguma coisa que você vê todos os dias? Onde você se nutre? E de tudo isso que você se nutriu, o que você tem achado de mais interessante nos últimos tempos, em termos de comunicação? Por exemplo, eu sou apaixonado pelo trampo, eu vou falar provavelmente errado, tá? Os Mischief, em Nova York. Uhum. Que eles... Claro. Obviamente que você conhece o trampo deles. Uhum. Mas eu sou apaixonado pelo trampo deles. Porque eles são uma ideia. Eles são um movimento, eles são uma ideia.
Eles falam de comunicação e publicidade, mas ao mesmo tempo não. Eles são antiproduto e produto ao mesmo tempo. Esse campo do curto-circuito que os Mischief ocupam, pra mim é um campo que eu faço… Puta que pariu, eu adoro. Eles são um espírito, eles não são um produto. Que eu acho, e eu ouso dizer aqui que eu posso estar falando uma grande cagada, que é o lugar pra onde eu vejo a Flag indo em algum momento. Se é que ela já não chegou nesse lugar, mais um espírito e menos um produto. E você, me fala, onde que você se alimenta e o que você tem visto de interessante em comunicação que você aponta que pode ser um dos múltiplos caminhos que a gente vai seguir quando a gente for comunicar produto? Cara, vamos lá. Eu sinto assim que acho que a minha estratégia para me alimentar sempre foi relações, assim, né? Então, assim, quero aprender mais sobre uma coisa, tipo, tento me relacionar, estar perto de alguém que esteja mais perto daquele espaço, assim. Ou a gente faz alguma coisa junto, ou acho um jeito de criar uma frequência de conversa com essa pessoa. Eu acho que foi meio assim que eu achei o jeito sustentável para começar a consumir, assim, né? Tipo, enfim, eu tenho um espaço muito do design, da tecnologia, e tipo assim, é muito natural. Eu não sei aonde que eu busco, eu sei que chega pra mim. Ou sei lá, construção. Fico pensando assim, que newsletter ou que canal, tipo assim, cara. Série, game, você não consome? Fica vibrando, assim. Música? Não, sim, tudo um pouco. Mas assim, eu acho que assim, agora tava num lugar que era. A gente tava discutindo. Porque eu realmente sou muito privilegiado das pessoas que eu me relaciono, assim. Eu acho que isso me deu muito repertório, assim, né? Tipo, meu melhor amigo é um puta diretor de filme que ama essa história, que é o Manuka, que tu conhece também. Sim. Né? Pô, teve um cara que voltou pra minha vida agora, faz pouco, que é o Gripe, Gustavo Gripe, que assim, é um gênio também, tipo, do audiovisual. Então, assim, aquilo também me nutre muito. Só de estar por perto, eu tô próximo disso. E ele sabe tudo que é mais incrível nesse espaço. Enfim, fica trocando muito comigo. Ô Martini, por que você não faz um clube, cara? Agora, tipo, a gente tá com um filme… Eu tô falando sério, não um clube de música. Um clubinho. Um clubinho de discussões, Quem de sabe conversa. fazer isso é tu, Falcão. Não, eu não mas sei então, fazer esse vamos negócio. fazer isso juntos, então. Quem sabe fazer isso é vamos tu, cara. Vamos fazer um clube de gente que seja interessante. Você sabe que eu sinto falta dessas rodas de conversa. Eu te confesso que a gente chegou a pensar uma coisa assim por causa dos assuntos, né? Tipo, agora eu cheguei a fazer um negócio na Flag que era umas… Agora, foi durante a pandemia, acho que no final da pandemia, que era sobre… Tipo, não eram umas rodas, mas a gente trazia uma pessoa para falar sobre filosofia, né? Então, o primeiro encontro foi sobre filosofia oriental, aí depois o segundo encontro foi sobre filosofia africana, e depois teve um outro encontro. E aí, tipo, pra galera, era do tipo assim, o que eles estão fazendo, entendeu? Então, assim, falando de Ting aqui, tipo, o que tem a ver com esse negócio? E pra mim, assim, cara, é o lugar que eu sou apaixonado, assim. Eu também. Que é sobre a primeira parte da nossa conversa, entendeu? Aquilo ali, cara, me deixa assim, conversando por horas. Claro que tem a minha expressão no dia a dia, claro que a gente entra da questão da publicidade ou do design específico, objeto e tal, que eu gosto também, e óbvio, tem um monte de perspectiva e um monte e trago pra cá também um monte de paixão, mas é sobre o abrir a caixa, né, que é muito a minha paixão. E depois disso, assim, aí depois a gente fez aquilo, foi super legal, tipo assim, foi engraçado assim que a gente trouxe algumas pessoas que realmente eram muito inspiradoras e aquilo abriu minha cabeça de um outro jeito também, mas depois daquelas conversas eu comecei a sentir assim, cara, tem que achar um jeito de fazer isso como uma coisa mais sustentável, assim, não ser só um momento, né? Tipo, isso aqui deveria acontecer com uma coisa mais perene. E teve um momento que a Flag fazia muito isso, cara. A gente fazia isso 2, 3 vezes por semana. Mas cara, pra dentro. Pra dentro. Né? E dá muita vontade mesmo, porque isso é uma coisa que me apaixona de fato, uma coisa que eu me perco, entendeu? Tipo porque você deveria estar… A gente deveria fazer uma escola, deveria fazer, enfim… É difícil você encontrar um campo de discussão hoje, um território de discussão de altíssimo nível. Tem, mas tudo acaba virando produto, né? Total. Eu me lembro que na década de 90, sei lá, eu montava uns grupos de estudo sobre filosofia estética. Que hoje em dia eu falo assim, cara,
aquilo foi muito formador pra mim. Sim, Aquelas sim, discussões, sim. aquelas inseguranças, ler textos crípticos que eu não conseguia interpretar direito, porque eu não tinha repertório ainda arcabouço, também. repertório pra ler aquilo. Mas como foi formador pra mim, e hoje em dia as discussões lentas, as conversas mais viscosas, É. aquela coisa que tem densidade, que não é o tweet, elas são raras. Não, total. Talvez seja nossa idade também, né, Facundo? Eu não sei se essa idade ou se é o espírito do tempo. Eu acho que ainda o profundo é importante. A gente não pode achar que só o raso é que determina a comunicação. Não, total. Tô Eu mais acho- dizendo a vontade, né? Eu acho que tem. E até se eventualmente poderia até virar um produto, porque eu acho que, como eu, deve ter mais gente esperando coisas mais lentas e mais viscosas, entendeu? Tá. Discussões mais profundas, com pessoas notáveis como seus amigos ou como você, sobre determinados assuntos, entendeu? Conversas abertas, conversas que sejam nutritivas. É raro encontrar isso, cara. Não, total. Mas esse realmente é o jeito que eu vou indo, assim. E eu tenho tentado perceber a minha abertura de tempo para isso, assim. Isso é uma coisa que eu venho praticando mais. Acho que eu percebi mais esse último ano e esse ano, assim. Que é se permitir se abrir para deixar que esse tempo seja usado para essas relações, né? Então, enfim, isso está acontecendo comigo agora, e tá sendo bonito também esse processo de me permitir passar o tempo com os meus amigos também, me permitir fazer uma viagem com uma pessoa que eu não faria, me permitir para um lugar que eu não iria com uma pessoa que eu acho interessante. Pô, que demais, cara. Para isso, Eu invejo né? você. Pra, Eu não cheguei nesse lugar ainda. para essa coisa, para explorar uma coisa que de fato me interessa, mas desconheço, né? E essa pessoa me guia de alguma coisa. Essas conversas, claro que sempre alguma perspectiva tu vai ter sobre qualquer assunto, mas de alguma forma se abrir para isso é uma coisa que tem acontecido. Então acho que tem sido mais esse jeito que eu tenho entrado em alguns espaços, né? E que me Com me o alimenta corpo mais. mesmo. E eu não sou tanto hoje quando fala assim, não, mas o que tá acontecendo na indústria da publicidade, que é o mais específico e tal. Para mim é muito simples a questão técnica. Eu simples, sem querer ser arrogante, mas eu acho que tem uma questão da articulação, de como as coisas funcionam, que para mim eu já mapeei mentalmente, assim. Então, é mais simples o navegar nesse lugar. E ele não que ele seja desinteressante, ele é muito interessante, porque é muito do meu ofício, mas a minha busca ela vai para outros assuntos, né? Quando eu tô entrando no lugar pessoal e não profissional. Não é ali que eu tô gastando o meu tempo, de fato, para fazer alguma coisa que me nutre mesmo, né? Então, tô geralmente estudando a essência das coisas em algum lugar, ou tendo uma conversa que ela é um pouco mais existencial com outras pessoas, ou indo para espaços onde vai abrir um pouco mais minha cabeça com outras referências. Claro que uma visão um pouco utópica de conseguir fazer isso com sustentabilidade, mas é um pouco da minha tentativa, minha busca, assim, sabe? Não, é que talvez você tenha conseguido, fruto do seu trabalho árduo nas últimas décadas, chegar nesse lugar onde hoje você pode cuidar do teu intelecto, se afiar. Talvez seja até uma coisa da nossa idade. Eu fico o tempo inteiro também. Eu acho que às vezes é muito solitário. Eu vejo tanta coisa bonita. É, né, meu? Mas né? Eu vejo muita coisa bonita ainda, Martini. Eu ainda tenho... Eu pensei que à medida que eu fosse ficar mais velho, o meu olhar ia ficar mais embotado, sabe? Ia ficar mais sem o fio. E ia falar, eu já vi isso. Mas esse momento que tu tá é o lugar do fio, né? Esse é o lugar do fio. É o lugar e do é fio. o lugar do... E você se... A gente começou a conversa com você se identificando como um esteta. Como um cara que ama beleza. E eu também me identifico muito com você, porque a beleza é uma coisa que eu sempre persigo. Mas eu consegui atravessar a beleza de uma determinada maneira. Eu comecei a ver beleza onde o olhar normativo não vê beleza. Uhum. Eu vejo beleza em sujeira, eu vejo beleza em caos, eu vejo beleza em assimetria, eu vejo beleza em lugares onde a beleza não é óbvia. Uhum. Eu não vejo beleza em museu, por exemplo. Uhum. Eu talvez, numa caminhada até o MASP, e se eu me deparar na frente de um Renoir, de um Degas, de quem quer que seja, eu vejo talvez mais beleza nessa caminhada pra lá, olhando pra rua. Outro dia, cara, eu tava correndo e eu vi um cara, uma situação trágica do ponto de vista social.
mas eu vi um cara acendendo uma fogueira para derreter, né, o cobre, para derreter o plástico do fio de cobre, que provavelmente ele ia depois vender. Ele tava começando a chuviscar, eu tava correndo embaixo de um viaduto. E eu vi esse cara usando uma máscara de Halloween, era uma máscara, parecia o Donnie Darko, era uma máscara de coelho. Não era o Donnie Darko, mas era uma máscara de coelho. E ele tava derretendo, tava um cheiro de plástico profundo, assim, daqueles que te queima mesmo a faringe. E ele tava dançando em volta do fogo, com o trânsito torando às 6 horas da tarde. Eu quase desabei com aquela imagem. Eu falei, que apocalíptico, que totêmico, que trágico que algum humano tenha que se chegar a esse ponto. Mas por que esse cara tá dançando com uma máscara de coelho em volta de um fogaréu pra derreter fio e dali aproveitar o cobre? Por que ele tá fazendo isso? O que conectou? Cara, eu achei aquilo mais... Me deu uma epifania maior do que, sei lá, qualquer outra coisa. Muito doido, né? Quando a gente começa a ver beleza em coisas onde ela não é óbvia. O que eu sinto, assim, que a minha... Não, primeiro que, assim, só tu narrando a cena, eu fui imaginando e realmente ela parece uma cena muito plástica, muito bonita, muito singular, muito... Né? Então... E eu tô te falando de uma coisa que aconteceu, eu posso te falar 20. E tu construiu aqui, né? Tipo, realmente é uma coisa que parece muito bela, né? Com uma estética específica, mas ela é muito bela. Assombrosa. Mas eu acho que a gente consegue... E aí chega... Que assim, a partir... Quando a gente lê... Acho que a diferença é ler a beleza na perspectiva da construção popular e ler a beleza na perspectiva da construção individual, né? Então, a minha busca é eu conseguir mais me entender para que eu consiga entender de fato o que é belo, né? Para mim, né? E tem um lugar onde tem a construção da beleza por todo. E eu entendo isso. Mas a minha busca é assim, eu preciso me conhecer mais, eu preciso saber mais para ver o que eu sinto. E esse sentir tem que me tocar, né? Então esse é o meu lugar da beleza, assim. De alguma forma, algumas vezes ela se conecta com todo mundo. E sim, mas muitas vezes ela se conecta de fato comigo. Se for olhar um pouco da expressão, como tu fala assim, a flag tem aquele lugar estranho, aquele lugar meio místico às vezes, meio seita às vezes também. Aquilo se conecta comigo de alguma forma. Tipo, ele que me importa de algum jeito, entendeu? Tipo assim, cara, eu tô fazendo uma coisa que eu curto, eu não vou fazer um negócio que eu não curto, que eu não sinto. E aquilo é uma construção ao longo do tempo que eu tô olhando é pra mim, não pra fora, né? Às vezes eu preciso olhar pra fora um tempo, porque ela precisa se relacionar, ela precisa conversar. E quando ela tem que olhar demais, aí eu começo a construir alguma outra coisa paralela para que se conecte mais comigo de novo. Então tem umas saídas. Mas ela vira uma construção da minha identidade, do meu conhecimento, né? Então, eu acho que quando eu olho a minha lente da beleza, ela tem a ver, e claro que quando a gente entra em comunicação, publicidade mesmo, que é para movimentar um comércio de alguma forma, né? Mercadologia, nessa ciência, é um pouco diferente desses lugares de expressão que às vezes eu tento ficar e tento achar o que é belo. E eu fico tentando achar esse meio termo, entendeu? Como a minha expressão consegue se relacionar, mas ela tá muito perto do que eu acredito que é o belo para mim. E às vezes consegue expressar lá, às vezes tem que inventar outras formas de expressar, né? E esse belo, ele tá muito conectado com o Oriente, né? Pra você. Pessoa, você, Martin, eu vejo muito você olhando para as formas de expressão orientais, pro jeito oriental de olhar. Você tem essa relação com o Oriente muito forte? Eu não tenho nenhuma, por exemplo. Tenho. Eu sou muito ocidentalizado. O meu padrinho é japonês, né? Ah, eu não sabia. O Toshio. Mora no Japão, né? E meu padrinho, Toshio e a Tereza, né? A Tereza é irmã da minha mãe, que é Heloísa Helena, o nome da minha mãe. Aí tem a Tereza, que é irmã dela, e tem o Toshio, que era o meu padrinho. É o meu padrinho. Ele hoje mora no Japão. E eu vivi um pouco isso na infância, assim, né? Uma relação muito próxima, assim, com muitas expressões orientais. É uma família que saiu do Japão, que foi lá pro interior do Rio Grande do Sul, morava lá na minha cidade, onde ele conheceu a minha tia. E a minha família é muito próxima, todo mundo é muito grudado. E a minha mãe e essa minha tia são muito amigas, são as melhores amigas até hoje, né? Então era uma relação muito junta que eu tinha, né? Tinha uma relação muito forte com tem uma relação muito forte com meu pai, que tem o meu mesmo nome, por acaso, assim. E tinha esse tio que era uma Você é júnior? Sou júnior. E aí tenho essa relação com o meu tio, que era um cara que viajava pro Japão e trazia as coisas, né? Então ele ficava 2 anos morando lá, 2 anos ele ia ficar no Japão. Quando ele voltava do Japão, ele trazia um monte de mala com um monte de coisa diferente.
E tipo, a gente ficava naquela expectativa. A abertura daquelas malas era um evento. Era um evento da família. Ele trazia sempre uma coisa pra cada um monte de brinquedo, um monte de chiclete, pirulito, lula seca. Era tipo coisas assim, cara. Mas era um monte de coisa, era um evento. E tinha uma colônia que era fora da cidade, que a família dele morava, que eu visitava todo final de semana. Que pra mim, na época, quando era pequeno, a gente chamava que a gente ia pro Japão todo final de semana. Que demais. Então, assim, isso criou uma relação com o Oriente que, obviamente, criou uma forma de eu enxergar estética, né? Também eram budistas, né? Então tinha um lugar também ali, o espaço, a sala, que era uma sala que a gente tinha um pouco de medo nisso, porque era uma coisa muito diferente. E as crianças entravam lá e ficavam em silêncio, também os japoneses crianças, né? Então era uma coisa meio de respeito, mas preocupação, enfim. Tinha todo aqueles filmes que eles traziam de lá, todos aqueles heróis japoneses, todas aquelas... Então assim, eu tive uma conexão com isso muito pequena e continuei muito próximo. E aí chegou um momento que na verdade, eu nunca pensei sobre isso. E aí chegou uma hora que isso começou a aparecer no jeito que eu expressava. Só apareceu, eu não sabia de onde que era. E aos poucos que eu comecei a me ligar. E hoje tá muito claro, obviamente, né? Tipo, depois que eu comecei a reconstruir, tipo, é óbvio. E é uma coisa que eu gosto, que me acalma, que eu gosto da parte ética também, tipo, da estética. Até pela maneira como você se define, que é essa busca pela essência das coisas, é uma maneira muito oriental também, né? Total. Dentro da filosofia oriental, a essência, esse núcleo duro das coisas. Do valor do material, do menos, da busca do menos, entendeu? Do respeito pelo material, pela expressão, enfim. Pelo fazer. Pela energia, né, que você coloca ao fazer alguma coisa. Por falar em fazer, você durante boa parte da tua vida, você se dedicou a comunicar o produto alheio. Você não tem vontade de fazer seus próprios produtos? É louco porque tem muita gente que me pergunta isso, cara. E eu não sei porquê. Talvez eu saiba, mas isso tá acontecendo muito. Porque seria alguma coisa natural. Eu acho que sim, eu faço umas coisas pra mim, né? O que você faz pra você? Eu faço roupa, faço móvel, Você cuido. Desenha. Mas isso é nunca pra dentro da tua casa. Pra mim, né? Mas Você desenha na mão. Desenho e produzo, né? Mas não é que você que produz, você terceiriza a produção. Sim, trabalho com gente que sabe produzir essas coisas. Gosto de acompanhar, enfim, mas eu não sei, sabe? Acho que agora vai começar, de fato, assim, tem vários ciclos se alterando agora na minha vida também, né? Tem uma mudança profissional da minha saída da operação, de fato, nesses últimos anos, ficar olhando mais pro grupo como um todo, né? E eu tava mais. Isso agora começa a estabilizar, então eu entro num outro espaço de expressão que, de fato, eu não consigo me descolar da expressão. Isso nunca. Então, assim, eu preciso colocar minha energia em algum lugar, né? De expressão. E isso diminuiu muito ao longo desses últimos 4 anos, principalmente, que foi meu processo de transição para sair de um lugar operacional para um lugar onde eu estou olhando para o grupo como um todo. Mas eu não sei o que vem por aí, de verdade, assim, eu tô deixando um pouquinho... Como tem muita transformação acontecendo na minha vida também, eu tô deixando o tempo um pouco me guiar, assim. Tô tentando respeitar o tempo para ele... Quase aquele lugar do tipo... Se eu tiver paciência, o tempo resolve. Se eu não tiver, é o que vou ter que resolver. Entendi. Então eu tô meio assim... Mas tudo bem, vamos falar. Talvez você não consiga definir isso para os próximos anos. Talvez o arco seja muito longo. E o ano que vem? O que você quer fazer ano que vem? Você já tem um mapa do que você quer realizar ano que vem? Você já tem uma ideia do que você vai fazer? Não. Nada? Você tá no flow, no fluxo? Eu tô fazendo, a coisa tá aqui, ó. Você tá no fluxo. Vai fazer mais do que você tá fazendo hoje. A empresa tá rodando. Tem muita coisa acontecendo com a Flag. A Flag tá num momento muito bom, né? Porque... A gente é investidor de longo prazo e a gente investiu em muita coisa onde ninguém olhava. E agora essas coisas são os zeitgeist, como tu mencionou. Então, muito das coisas que a gente investiu anos atrás, agora elas chegaram num tamanho que cara, elas estão muito acontecendo. Então, a gente imagina que a gente é um grupo brasileiro, independente, e a gente só compete com os grupos internacionais, basicamente, né? Uhum. E é duro, porque tem toda essa estética, como tu falou, tem a coisa de as pessoas se atraem e rejeitam também às vezes, né? Mas é uma coisa assim, cara, um negócio que a gente tá fazendo aqui, brasileiro, criativo e tal. Tipo assim, tá rodando e tá bem.
e super legal. Então, assim, tem muito movimento acontecendo na própria Flag, né? Da própria Flag, das empresas que a gente investiu e suporta. Então, assim, já tem uma agenda bem grande nesse espaço. Mas eu acho que tem outras coisas que são essa minha necessidade de expressão, né? Porque eu não tenho... Obviamente, eu não viro um burocrata aqui, né? Um gestor, né? Não consigo... Nunca conseguiria tocar minha vida nesse espaço. O meu link é com expressão, usando as ferramentas que eu tenho, seja tecnologia, design, ou arte, ou espiritualidade, ou nessas combinações. E eu acho que eu tenho uma conexão mais forte com academia, talvez não seja a palavra, mas é com conhecimento mesmo, né? Então, assim, é uma coisa que eu penso muito, assim, e aí vou e volto, porque às vezes, assim, cara, eu sei que se eu entro, eu tenho que doar tempo e energia, mas pra academia, sabe? Assim, penso Mas mais assim, tipo, entrar e... Você fazer mestrado, doutorado? Exato. Fazer ou participar de alguma coisa. Não faça, Martini. Eu sei que tu tá nesse lugar, né? Eu já fiz isso, você já transcendeu esse lugar. No máximo vai te dar uma boa pauta de leitura, mas isso, eu acho que você tiraria pouco proveito da academia hoje em dia. Mas enfim, tem a coisa da reclusão Mas eu acho que você deveria ensinar. Você deveria ensinar. Talvez esse seja o teu grande lugar. Pra mim é o meu lugar, assim, em 2023 eu quero voltar a ensinar. Uhum. Mas eu não quero ensinar segundo a educação formal. Porque eu acho que ela tá já também desconectada com a atualidade. Eu quero ajudar, eu quero me ensinar a pensar através das conversas de outras pessoas notáveis e talvez desenvolver o senso crítico também em outras pessoas, mas eu acho que a educação para nós que, né, já percorremos metade da nossa vida com um certo sucesso, né, em distâncias bem grandes no caso aqui entre mim e você, mas com um certo sucesso naquilo em que cada um se dispôs a fazer, cara, passa pra frente. Eu tive uma experiência de criar um curso anos atrás, cara, que foi muito potente. A gente fez na época fez um curso que eu juntava essas pessoas e também tinha uma parceria com o Instituto da Marina Abramovic e com o MIT também. Você teve uma relação grande, né? Você lançou o documentário dela, eu me lembro. A gente fez um monte de coisa juntos, né, também, mas a gente fez uma trinca, MIT, Marina Abramovic, a gente dava um curso que era um curso de 2 dias, assim, que, cara, eu fiz isso por alguns anos, uns 4 anos. Mas, você assim, ministrando? Mas uma turma, né? Uma turma. Eu tinha o meu momento, mas tinha uma turma. E você falava de quê? Cara, eu tentava dar uma perspectiva de como a tecnologia, deixa eu lembrar, como a aceleração exponencial do processamento tecnológico está influenciando todas as relações da sociedade. Então eu tentava mapeava assim, tipo, como essa aceleração está alterando vários lugares na sociedade. Tentava dar uma coisa mais de base para que as pessoas entendessem que as linhas de transformação não seriam mais lineares, mas sim exponenciais. Porque essa matemática que é do Kurzweil é bem refinada, muito difícil de entender. Até o jeito que o Kurzweil... O Kurzweil é muito complexo, né? Eu li o Singularidade. Muita gente difícil. É muito difícil. Mas enfim, então eu tentava trazer um pouco dessa base. Mas foi muito legal. Boa parte das pessoas que estão comigo hoje, que voltaram assim para hoje Empreendendo na Flag, participaram desse lugar, desse momento. Seja ministrando juntos, seja como participantes também. E aquilo foi muito legal pra Flag e pra mim também por um tempo. E era muito forte, assim, mas eu não chegou uma hora que eu parei porque eu não conseguia mais encaixar na vida, sabe? Mas enfim, essas coisas vão e voltam, assim. Cara, tomara que você volte e quando você voltar, você por favor me chame, tá? Tamo aí. Martini, chegamos. Eu acho que a gente chegou ao fim do nosso ciclo aqui desse programa. Eu queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo, pela tua generosidade. Enfim, só agradecer, cara. Não vou ficar puxando teu saco aqui, não. Você não precisa disso. Não, cara. Mas agradecer muito pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. É uma puta de uma aula. Poucas vezes eu tive conversas tão profundas como essa que eu tive aqui. E eu tenho uma puta de uma admiração pelo teu cérebro, cara. Eu vou te falar uma coisa. Esse lugar aqui de conversa, porque não sou entrevistador, eu tô conversando com pessoas que eu admiro. Mano, como eu aprendo nessa porra? Falando e ouvindo. Deve ser muito legal. É muito foda, cara.
Não dá R$1. Todo mundo aqui se fode, mas eu vou te falar. É muito da hora. Saem coisas daqui que eu agradeço por ter conseguido ter esse lugar de eu chamar você e você vir. Não, meu, obrigado pelo convite. Enfim, eu entendo esse lugar. Acho que essa troca, isso que tu está fazendo, quando tu fala assim, não sabe como, mais ou menos, vai voltar para esse lugar de ensinar e tal. Cara, abrir o espaço para compartilhar é muito generoso, tu sabe disso, né? E tu sabe que é uma energia mesmo de todo mundo para fazer isso acontecer. E imagina o quanto de gente que tá aí por perto de ti também, que te devolve um pouco essa energia também, porque é muito legal, né? Só de tu abrir o espaço e fazer isso. Eu também, assim, me sinto um privilegiado por tu ter me convidado aqui também. Acho que a nossa relação aí passou por várias coisas, mas a gente se mantém aí sempre num espaço de admiração, de parceria também, de cuidado também. Então, acho que só reforça e vamos seguir, cara. Vamos nessa. A gente, eu vou jogar um desejo pro universo, que um dia a gente trampe juntos em alguma coisa. Vamos nessa, né? Tipo, tomara que inventar alguma coisa. A gente invente alguma coisa pra trampar juntos. Vamos inventar. Porque eu adoraria passar mais tempo com você produzindo coisas legais, que é o que você sabe fazer de melhor. Vamos inventar. Valeu. Valeu, irmão. Obrigado, Valeu viu? Aí, brigadão, cara. Diva de CNPJ toda quarta-feira em qualquer plataforma que você desejar. Até a próxima. Feito. Valeu. Foi.